Muito boa tarde, traders de todo o Brasil e exterior. Estamos começando mais um Caminhando com o Ferrão. Hoje é dia 3 de janeiro de 2025, segundo pregão do ano. Pois é. Nossa carteira tá indo bem. Suzano aí não para. Eu não penso em vender, deixar andar. Porque todas as vezes na vida em que eu vendi Suzano eu me arrependi. Então deixa. Tem a posição é mais de uma vez PL, deve estar, sei lá, deve estar uma vez e meia PL ou duas vezes PL que eu tenho. O resto é só Bradesco, puts de Bradesco e puts de Suzano vendidas. Tudo vendido, né? E meu long and short está voando renda fixa contra a Bova 11. Bova 11 continua caindo e ainda acredito que esteja esticado, tá? Esteja esticado, porque eu entendo que Bova 11 vai normalizar abaixo dos 106,40. E o Caminhando com o Ferrão de hoje é um pouco diferente, porque eu gravei 2 áudios, né, no grupo, e esses áudios foram muito bons, então eles contam, né, e explicam, esmiuçam como foi a minha estratégia que fez com que eu tivesse uma performance de cerca de 155% em 2024, e o que eu penso, como eu estabeleci essa estratégia, né, como foi o caminho e o que eu pretendo fazer daqui para frente. Então o Caminhando com o Ferrão de hoje vai ser em forma de aula e a seguir vocês acompanhem, ouçam mais de uma vez, curtam, comentem aqui no YouTube e depois disso, voltando para o Telegram, estaremos, como sempre, juntos no trading. Abraço e curtam a aula. Cara, por isso que eu digo, né, principalmente para as pessoas que estão iniciando no mercado. Assim, ó, observa, falei ontem na live, observa e decide quem tu vai seguir. Tá? Vendo o histórico de rendimento da pessoa. Porque o cara tem tempo para decidir quem vai seguir. Daí tu escolhe quem tu vai seguir e segue. Não adianta ficar ouvindo um monte de gente. Porque se o cara tá me ouvindo, só me ouvindo, ele vai estar fazendo uma estratégia. Agora, quer ouvir um monte de gente, né? De quem eu penso contrário, inclusive, não só diferente, mas penso contrário, e vai querer me seguir para tentar usar parcialmente a minha estratégia. Óbvio que não vai dar certo. Não, e tem outra. A minha estratégia eu desenvolvi ao longo do tempo, né? Tanto que eu alterei. Antes eu fazia venda de Bova 11 contra papel. Daí eu tive que ano passado não, retrasado, ali perto do Natal, eu tive que ajeitar minha estratégia de long and short. Por quê? Porque Bova tava numa tendência de alta forte, sem motivo aparente algum, assim, na minha opinião. Então eu não podia me dar o luxo de abrir mão de 40% do notional da minha ponta comprada. E daí, como naquele momento a renda fixa estava muito boa, estava pagando muito bem, eu alterei a minha estratégia. Só que daí a minha estratégia não é só um long and short. Claro, a minha maior operação é um long and short. Mas eu também tenho papéis. E daí eu tive que adaptar os papéis à minha estratégia. Naquele momento, eu via que o dólar estava muito descontado, né? E Bovespa estava muito esticado. Então eu tinha que dolarizar a minha carteira. Vocês sabem que JBS tem operação forte no Brasil. Então não era a dolarizada que eu estava buscando. Naquele momento, eu tinha que optar entre Suzano e Vale. Então eu optei por Suzano, porque eu gosto mais da empresa e eu prefiro muito mais celulose do que minério de ferro. Eu não gosto de minério de ferro. Já falei para vocês outras vezes. O cara ter Vale, né? E daí eu digo operar minério de ferro, porque se tu tem Vale, tu acompanha minério de ferro, tu acaba perdendo sono, né? Vale causa insônia. Por quê? Porque o mercado do minério de ferro é das 10 às 5 da manhã, eu acho. Das 10 da noite às 5 da manhã. Depois tem aquele after fajuto lá que ninguém entende. Mas o mercado é chinês das 10 às 5 da manhã. Ninguém fica acompanhando a celulose, por exemplo, de madrugada.
Só algum louco, deve ter alguém no grupo que faz isso, mas ninguém faz isso, né? Então tu fica mais tranquilo porque, diferentemente da Vale, a Suzano manda no preço da celulose, né? Vocês podem ver agora, a celulose fez fundo. Marcou fundo quando? Quando houve um reajuste da celulose. Suzano deixou cair a celulose, manteve ali porque tem um custo de produção bem melhor do que seus concorrentes. Matou um monte de pequenos concorrentes aí pelo mundo afora, por conta do custo de produção. Os caras acabam fechando as suas fábricas. E daí voltou a puxar, já reajustou. Deu o recado do mercado. Pronto, aqui fez fundo, vamos reajustar. Não tem celulose daqui para baixo. E daí tem uma pernada de alta na celulose muito grande. E a Suzano vai fazer quando quiser, porque a gente viu que, como o Márcio gosta de falar, no low do ciclo, porque é bonita a frase, esse cara se acha inteligentinho falando, no low do ciclo da celulose, Suzano tava... O caixa da Suzano tava jorrando dinheiro, né? E daí o Márcio também falou ali que o pessoal não entende o tempo. Pô, é o tempo, tá todo mundo desesperado, eu entro na brincadeira com vocês de Bradesco. Mas ninguém tá mais exposto a Bradesco do que eu, talvez, pela proporção e quantidade. Porque, olha aí, eu tenho hoje 259.400 puts vendidas de Bradesco no Strike 12,27 e tenho 85 quilos comprado, né? O comprado deve estar 1% para baixo, eu acho, por aí, né? Meu médio deve estar lá no 1,50, alguma coisa. Eu fiz um monte de day trade, mas a gente começou comprando se eu não me engano, no 12,25 e daí fomos comprando para baixo. Então eu devo estar, meu médio deve estar no 11,50 com os day trades que eu fico fazendo. Não, acredito. E ainda tem as puts que estão no 0 a 0 ou levemente negativas. Essas daí faltam o quê? 2 semanas. Na sexta da semana que vem eu vou rolar. Mas provavelmente eu role no mesmo strike, nos 12,27. Daí é da outra série. E faz parte. Mas o cara tem que entender o tempo. Daí o Arthur, né, comentando a compreensão do conceito tempo para o investidor, ele disse que muita gente está mal acostumada porque entrou no Covid. Por quê? Porque o Covid, depois que bateu no fundo, né, muita gente começou a entrar. E houve uma recuperação, que eles falam V-shape, que é em formato de V, porque caiu e subiu reto. Né? Porque todo mundo estopou, achando que o mundo, ninguém sabia que queria acontecer com o mundo, todo mundo estopou, e daqui a pouco não, o bicho não é de 7 cabeças. Né? Daí, os institucionais, estrangeiros, tudo recompraram. Voltou rapidamente, voltou reto. Não teve tempo, vocês viram, eu fiz um trade curto em Conga contra a Bova, deve ter durado o quê? 2 meses. Eu ganhei uma fortuna. Né? Porque naquele momento Conga subiu 100%, Bova subiu 9%, que eu vendi Bova a 90, recomprei a 99, mas eu comprei Conga lá, sei lá, a 4,50 e vendi a 9,90. Então, aquilo dali fez com que depois eu quisesse retratar a estratégia em Conga e não ter dado certo. Graças a Deus eu não voltei para Vara, que deu muito certo, Vara. Né? Saiu dos 4,50 para os 22. Deu certo ali, eu não voltei. E depois eu fui compreender que esse tipo de coisa aconteceu com papéis ruins naquele momento, porque os nossos juros foram para 2%, e de 2% começaram a subir. Quando começaram a subir, essas empresas que saíram de 4,5 para 22, que nem a Vara, começaram a sofrer. Né? Elas aproveitaram daquele momento, empresa alavancada, juro a 2%, e ali foi desenvolvido um passo da humanidade. Né? Que é o quê? O comércio online. Então, que não existia comércio online. E daí inventaram o comércio online porque estava todo mundo em casa. E as coisas explodiram. A própria Conga, naquele momento, que o ensino à distância vai ser a nova Vara, eu ia dizer. Né? E realmente não era aquilo dali. Né?
Naquele momento o setor educacional pode dar um boom. E daí vinha o velho panaca, aquele dali enrabando todo mundo, botando isso nas redes sociais. E parecia uma verdade, mas na verdade não era. Não era, porque a gente foi ver que o quê? Que o setor educacional, né, depois daquele primeiro boom, ele só se ferrou, porque às vezes tem um monte de escola fechando, tem um monte de escola fechando, a concorrência é grande, o ensino, né, ele está sendo unificado por baixo, né? São as provas todas que elas são mal feitas, elas têm que ser fáceis para os alunos passarem, porque se os alunos não passarem, eles vão trocar de universidade ou de faculdade, enfim, vão para a concorrência. E é isso que aconteceu. Então o ensino no Brasil está falido. Está falido, é só incentivo governamental, né? Aquela história que o pobre analfabeto tem que se formar que nem o rico e instruído. Então nivelou por baixo e fudeu com esses setores. Daí a gente está em Bradesco, todo mundo desesperado, que era onde eu estava falando. Só que a gente está há um mês no trade e o papel está lá. Tá bem amassado. Como é que a gente sabe que está amassado? Olha o setor, como é que está. Se é um setor forte no Brasil, como que são as perspectivas do setor, né? E como é o histórico deles, inclusive em crises. E a gente tem que ver isso, porque uma coisa é tu enfrentar uma crise comprado em banco, outra coisa é tu enfrentar uma crise comprada em varejo ou em setor educacional. Só que quem não tem essas noções, né, não consegue sobreviver no mercado. E a gente vê aquilo que eu falo, os gurizinhos de primeiro emprego. Não tem experiência, não tem estratégia. A estratégia qual é? Arrisca num mico que vai dar uma porrada. Só que no longo prazo tu morre. E o problema é que essas pessoas influenciam outras. Só que eu não tô nem aí pra ninguém. O cara que quiser vir pro Caminhando com o Ferrão vai conversar comigo, eu vou abrir os olhos. O cara não precisa me seguir, não precisa fazer as mesmas coisas que eu tô fazendo. Mas se ele quiser interagir comigo, ele tem que ser o mínimo inteligente de dizer, olha, não, eu vou seguir a estratégia do mico, do não sei o quê. Só que aqui eu não vou falar, até porque se falar,